Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Esta é mais uma edição do Kapler Entrevista. E hoje eu estou aqui diante do querido pastor reverendo Caio Fábio Rev, querido amigo e uma figura conhecida de todos. Eu acho que dispensa apresentações. O reverendo Caio Fábio está há muitos anos já no YouTube, pregando, ensinando o evangelho. E estou muito feliz de estar aqui, podendo conduzir aqui uma conversa, uma entrevista, mais uma entrevista com ele. É uma figura que marcou a minha vida e tem marcado a minha vida, a minha caminhada com Deus. Eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo. Heavy, é uma alegria te receber aqui no meu canal. Uma alegria minha, meu querido Rodolfo, amado. E como é que estão a Camilinha e a Zarinha, queridas? Estão, estão maravilhosamente bem. A Sarinha está Amém. uma coisinha fofa, gostosinha. Vai É uma fazer, vai delícia. completar 10 meses, dia 12. Dá vontade de comer vivo, né? Aquela Dá, coisa dá, gostosa. dá. E agora ela tá falando papai, aí eu tô Ah, todo derretido. uma Papai, delícia. papai. É Ô, delicioso. ô Rev, Aham. você tem mais de 48 anos, ou 48 anos, mais ou menos, se estiver errado, me corrija, tá? De ministério pastoral, ministério pastoral, assim, como um ministro ordenado. Ministro presbiteriano. Viteriano, exato. É. Então, E agora, seja, eu só fui ordenado porque eu pastoreava sem ser ordenado. sem ser ordenado. E nessas Então, décadas eu todas, não conto essa referência aí, porque ela nunca teve grande significado para mim. Foram 3 anos de insistência do presbitério para me ordenar. E eu não queria. Aí pediram para eu escrever uma tese, eu escrevi uma tese para não ser ordenado, uma tese que qualquer que fosse o teólogo reformado iria contra ela, e eu fiz de propósito. Aí vamos ver até onde esse pessoal é capaz de ir comigo, e eu que não estou afim de nada disso, eles é que estão insistindo, vamos ver até onde eles aguentam. Aí eu escrevi uma tese sobre o que Deus sempre fez, faz e fará fora das instituições religiosas sobre a ordem de Melquisedeque, que não tinha nada a ver nem com o sacerdócio semita e levítico e antiga aliança, tudo isso é um pacotinho que entrava no gradiente universal do amor redentor de Deus. Eles discutiram lá 3 dias, me ordenaram no quarto, eu não estava nem um pouquinho preocupado, porque eu comecei a pregar no dia que eu me converti. Agora, eu não me converti na hora em que eu recebi a primeira informação sobre Jesus. Eu já nasci sabendo de Jesus. Eu nasci com uma avó piedosa, uma mãe piedosa, que me levavam para uma igreja aos domingos de manhã. Depois que eu fiz aí 3, 4 anos de idade, eu preferia ir para o sítio com meu pai, e para caçada, para isso, para aquilo e tal, andar de canoa, de barco. Aí eu fui diminuindo. Mas em casa a vida era cheia de leitura bíblica, muito antes de eu me converter. Eu já tinha dezenas de salmos na minha memória, parábolas e textos de Jesus. Então, e eu já tinha pregado 6 meses seguidos. Aos 13 anos de idade, quiseram fazer de mim um prodígio, um pregador. E aí eu fiquei 6 meses indo a tudo que é grande igreja do Rio de Janeiro, pregando, todo mundo estupefato. Aí eu olhei e falei, não, eu não vou entrar nessa escravidão, isso não fui eu que quis, eles é que me puseram. Aí eu avisei que não iria ficar ali, nem daquele jeito, que não era o meu chamado, que se um dia Deus quisesse alguma coisa comigo, ele correria atrás de mim e me pegaria. E fui viver minha vida dos 13 anos aos 18. Fui embora de casa, inclusive, com 15, eu estava morando sozinho.
e só voltei perto dos 19 para me converter. Então, quando eu me converti, eu saí correndo do igarapé onde eu me batizei pela terceira vez e encontrei logo uma ex-namorada e um amigo meu em dois cavalos e parei e foi a minha primeira pregação. E no dia seguinte eu já saí cedo para a praça para começar a pregar. Então, essa coisa do ministério presbiteriano é muito importante para todo mundo. Para mim, não, é até um atraso de vida. Você pensar que eu comecei o meu trabalho quando os presbiterianos me ordenaram. É porque eu já estava na TV com milhares de pessoas convertidas, igrejas lotando por causa disso, e eles envergonhados com o fato de que o governador ia inaugurar um ambiente. Aí chamava o arcebispo, o rabino, e eu, com cabelão grande, toda vontade, chegava numa motoca, e eles diziam: você não é nem pastor, mas tem todo esse reconhecimento. Na cidade toda a gente precisa te ordenar e tal. E eu não queria, porque eles queriam que eu fosse para o seminário de Campinas, alguma coisa. Eu detestava a ideia, achava que eu não tinha esse tempo para perder. Aí falei: eu não estou pedindo nada, eu não quero nada, 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 nada. É só não me atrapalharem, que o resto eu estou feliz. E aí foi quando, depois do terceiro ano seguinte, meu pai disse: filho, também não custa nada, aceita. E aí eu aceitei, fui lá, mas eu nego esse seu início aí, começou há 47 anos. Vai fazer 53 que eu estou pegando o Então, Evangelho. Então, reformulando então a é, pergunta. Nesses 53 anos de ministério, de pregação do atuação, Evangelho, de já serviço ao estava próximo, expulsando demônios, orando com doentes que eram curados, pregando o evangelho, ensinando a palavra, jejuando e orando. E o meu ministério começou quando um grupo de pastores que mal criam nos evangelhos e no poder do Espírito Santo e na manifestação de Jesus puseram a mão na minha cabeça. Desculpe, nunca não será assim. ô, Rev, reformulando então, nesses 53 anos de atividade, de ministério, de serviço ao próximo, quais foram as lições mais preciosas que o senhor aprendeu? Se é possível destacar aqui numa conversa simples. Ah, meu querido Rodolfo, todo dia eu aprendo alguma coisa. Hoje eu já aprendi coisas. Eu acho, no caso de uma vida que aconteceu numa espécie de câmara de lapso de tempo, quando você pega 53 anos e coloca uma aceleração de tempo tão intenso como aconteceu na minha vida, se fosse colocar numa câmara de aceleração de tempo, eu estava com cento e tantos anos de dias normais. O problema é que eu nunca vivi um dia normal. Então, havia e sempre houve muitas coisas que eu aprendi todos os dias, com a palavra e com a prática da palavra e com a natureza humana e o ser humano, e as lições que me vêm de todo lado. Eu sou uma pessoa que aprendo com tudo. Formigas passando me ensinam. Um louva-a-Deus que está com verme desse tamanho dentro dele, ele mesmo já não está vivo, é só um zumbi, um inseto zumbificado, me ensina. Tudo me ensina em todo lugar. Então, eu também não fiquei com essa obrigação de aprender nas horas de aprender, com os mecanismos do aprender, com os processos do aprender, com as pedagogias do aprender. Eu hoje, por exemplo, saí daqui, quando eu entrei em casa, eu vi uma coisinha rápida que a minha esposa tinha feito com as meninas ali que nos ajudam e aprendi mais uma liçãozinha, como um pequeno toque de uma coisa com carinho colocado no lugar certo muda a perspectiva de tudo. Foi uma lição de muitas outras que eu tenho todo dia.
Agora, sobre coisas ministeriais, a primeira lição que eu aprendi forte para mim é que o diabo não suporta amor, genuíno e verdadeiro. Você pode gritar, espernear, brigar, denunciar o diabo, fazer pouco, citar a Bíblia, engrossar a voz, fazer o que você quiser. Ele está tirando a maior onda com você. Agora, se você chegar cheio do amor de Deus e do Espírito Santo e olhar para a figura que está possuída pelo mal e não olhar para o demônio nela, mas olhar para ela, escravizada por uma coisa que está para além dela, e você olhar com a ternura de Jesus, rapaz, nenhum diabo aguenta. Eles saem gritando, não olha para ela assim, eu não suporto isso. Eu aprendi isso logo nos primeiros dias, lendo livro nenhum, foi vivendo, encarando realidades desse jeito. Como também aprendi que cura divina, milagre divino, é também um encontro de amor. Quando aquele que pede o socorro da oração, por exemplo, imposição de mãos, encontra alguém que vai e impõe as mãos cheio de amor, de fé, de confiança, sem nenhuma justiça própria, sem nenhuma preocupação com a sua reputação pessoal, totalmente voltado exclusivamente para o que está acontecendo entre a pessoa, Deus e você, naquele triângulo de amor sublime e o seu desejo de todo o coração que flua uma graça de Deus sobre a vida daquela pessoa e realize o bem que ela pede, que procura. Então, as lições de que sem amor nada aproveita foram as primeiras. Por exemplo, eu, quando comecei a pregar, eu pregava na rua, para qualquer um, em qualquer lugar. Mas mesmo na televisão, quando eu comecei em julho de 74, eu era incapaz de pregar uma mensagem na televisão sem jejuar aquele dia inteiro. Como também quando eu pregava todo sábado à noite e todo domingo à noite na igreja presbiteriana a pedido do meu pai. No sábado, porque era a reunião de jovens para os quais eu pregava a semana inteira, nas universidades, escolas, campos, esquinas, praças e tudo, e que iam lá me ouvir no sábado. Então, eu jejuava o sábado todo. E o domingo, meu pai dizia: você também vai pregar à noite. Eu emendava. Por quê? Não era por causa do jejum empoderante, é porque eu sempre jejuei como uma expressão de declaração de amor apaixonado na presença de Deus. Isso sempre me marcou, e nos 10 primeiros anos da minha vida, eu vivi assim. Embora eu pregasse todo dia, às vezes eu pregava 13 vezes num dia. Foi só quando os meus filhos foram ficando um pouco maiores e demandando que eu estivesse presente com eles no café da manhã, no almoço e no jantar, se possível, foi que eu comecei a diminuir esse fluxo de intensidade de orações e jejuns que eram apenas namoros, eram namoros espirituais. O meu jejum sempre foi um namoro com o Espírito de Cristo em mim, nunca foi nada além disso, nunca teve nenhuma perspectiva supersticiosa do sagrado, nada, era só uma dedicação de amor apaixonado pela provocação ágape no meu coração. Ah, aprendi desde muito cedo que Jesus era a única maneira possível de eu ler a Bíblia e não distorcê-la. Era ler a partir de Jesus. Antes
de que eu desenvolvesse teologicamente a ideia de Jesus a chave hermenêutica, com esse nome, que eu só fui dar nome a essa perspectiva em 79, na Igreja Presbiteriana de Manaus, fazendo um estudo bíblico sobre aquilo que se tornou depois o meu livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Foi publicado só em 83, 84, mas em Manaus, fazendo um estudo bíblico, foi quando eu disse pela primeira vez que Jesus tinha que ser a nossa chave hermenêutica para a gente entender a Bíblia para trás, a Bíblia para frente, e para entender os próprios evangelhos. Que eu tinha que entender o evangelho a partir da encarnação do Verbo. E até aquilo que Jesus tinha falado tinha que ser coerente com o que Jesus tinha vivido, demonstrado, praticado, gestuado e manifestado. Então, para entender até as palavras de Jesus, era preciso observar o modo de vivendi do encarnado. Então, isso foi uma revolução, uma lição que foi crescendo em mim, mas que eu aprendi com a minha mãezinha. Quando meu pai disse, Laci, eu resolvi que eu vou ler a Bíblia. E ele era um agnóstico, muito cético de tudo, e crítico. Aí a minha mãe, ele abriu a Bíblia que ela deu a ele, aí ele abriu em Gênesis, vou começar daqui, bem do início. Aí ela veio e falou, meu filho, deixa eu lhe dizer o seguinte, esse é um livro diferente dos outros, que você está acostumado a ler aos milhares. Esse é diferente. Esse aí, para a gente entender o início, a gente tem que primeiro entender o fim. Aí abriu em Mateus e disse, começa a ler daqui. Aí, no mesmo dia, domingo, ele leu Mateus, Marcos, Lucas e chegou ao capítulo 19 de João, aí pelas 2, 3 horas da madrugada de segunda-feira. Foi quando a voz do Senhor Jesus estrondou dentro dele e ele caiu de joelhos, dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, e veio um processo violento do encontro dele com Deus. E eu não era convertido, eu só tinha 13 anos de idade. Mas eu entendi perfeitamente a sacação da minha mãe. Eu falei, mamãe foi a pessoa mais sábia possível, considerando quem é o meu pai. Com o espírito crítico dele, ele não ia passar do Êxodo. Já ia fazer um favor de chegar até o livro do Êxodo. Mas do Levítico, sendo advogado também, conhecendo legislação, desde Código de Hammurabi e todas as outras legislações universais, ele vai achar o Levítico um negócio assim muito atrasado. E Chato. aí, chato, atrasado, ridículo e tal. E ela botou logo o cara na marca do pênalti, em Mateus. E aí ele já começou. Pois bem, foi ali. De modo que eu mesmo, quando eu andava por aí, sem Deus na vida, mas não ignorante das coisas, da pedagogia da Bíblia, eu sabia todos os livros da Bíblia de cor, na sequência, na ordem, sabia tudo isso. Eu nasci sabendo tudo isso. Eu nunca tive que aprender nada disso. Sabia uma quantidade enorme de doutrinas presbiterianas. Por que presbiteriano batizava por aspersão e não por imersão? Sabia toda aquela brincadeirinha teológica de porque para os presbiterianos o batismo é equivalente à circuncisão, para os judeus, isso, aquilo outro, tal, 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 tal. Toda essa historinha eu não tive que aprender em lugar nenhum, nem sobre a eleição calvinista, o que era predestinação. Sempre eu ouvi aquilo de, ai meu Deus, se depender dessa predestinação para eu me converter, não vai rolar. Desde garoto. Então, eu sempre soube. Quando eu encontrei Jesus, foi com Jesus que eu o encontrei, não foi com a igreja evangélica, nem com doutrina evangélica, nem porque apareceu um pastor evangélico. Eu já conhecia
o melhor pastor que até então eu pudera imaginar, ou poderia imaginar, que tinha nascido e crescido e se manifestado no Brasil, que era o reverendo Antônio Elias, que foi pastor da minha família, do meu pai e meu, que eu chamava de pai, e a esposa dele de mãe, e os filhos de meus irmãos, até o dia de hoje. São as pessoas como o Cessé, filho dele, meu irmãozão íntimo, desde garoto. E eu sempre soube que a ênfase era Jesus. Até quando as meninas descobriam que eu vinha de uma origem evangélica, mãe presbiteriana, o pai, depois da conversão do meu pai presbiteriano, aí diziam: Ah, você sabe dessa história também? Conta para gente. Eu nunca contei nenhuma história de Moisés, de Elias, de Samuel, nem de Davi. Eu só falava coisas de Jesus. Você quer o quê? Não, você tem sabe alguma coisa? Eu sei tudo do Evangelho. Já li muitas vezes para minha avó. Então eu sei. Eu podia dizer salmos, decor. Eu, por exemplo, ia ficando possesso de um espírito maligno em dezembro, no Réveillon de 1972 para 73. Eu estava em Copacabana, no calçadão de Copacabana. Copacabana era o auge dos auges, né? Era a princesinha do mar, aquela coisa gloriosa de Copacabana nos áureos tempos. E eu morava com Arthur Vigílio Neto, e que depois se tornou prefeito, senador, deputado federal, enfim, meu amigo até hoje. A gente fala longamente ao telefone, nós dois já estamos velhos, né? Mas eu estava ali no calçadão. ju- Ele aparece, desculpe te interromper, ele aparece bastante. Eu estou aqui com a sua autobiografia, né? Ele aparece bastante é, aqui, né? o Neto, e é porque eu poupei. Eu poupei. Ele, quando soube que eu estava escrevendo uma biografia, ele falou: Caio, me poupa, por favor. Ele e vários outros. Não conta tudo, não, senão não sou eleito nunca mais para nada. Quer saber a razão? É que você se converteu, então a sua vida tem um corte. E você pode falar o que você quiser, porque tem um corte. Todo mundo sabe que tem um antes e depois. Mas Eu não me converti. o senhor foi generoso, o senhor foi generoso com ele, né? Ele Ele é foi. apresentado como um jovem com as suas É, crises, mas um jovem é. inteligente e tal. Mas olha, poupei de tudo. Ele agradece até o dia de hoje. Faz 2 semanas a gente estava ali conversando, ele dizendo: Caio, você lembra disso, disso, disso? Eu digo: Neto, eu lembro de tudo. Aí eu comecei a contar detalhes para ele. Ele falou: ainda bem que você não botou isso no livro, ainda bem que você. Falei: olha, me deu o maior trabalho de escrever aquele livro. Não foi escrevê-lo, foi selecionar o que eu não ia contar sobre você, sobre outros, ainda que fosse a minha vida, mas onde ela tangenciava em outras pessoas, e que muitas delas eram também figuras públicas ou se tornaram depois. Eu tive que criar outras histórias, mudei alguns nomes e tudo para não implicá-las. Mas, voltando a esse aspecto, ao que você me perguntou, eu sempre soube do Evangelho. Às vezes eu citava a parábola do filho pródigo, que todo mundo gostava de ouvir, mas eu estava falando do Réveillon. Eu ia andando com o pessoal da Academia Grace, eu, Reison, Hollis, Ricardinho, o Arthur Neto tinha viajado para a Bahia, e andando lá, Zé Cury, que no meu livro é o Zé Curió, de Manaus, ele foi comigo para o Rio, e vários outros. Nós éramos uns 15 ou 20 andando por ali, esperando a hora de irmos para uma festa na Lagoa, na casa de um magnata, amigo nosso, que treinava na academia, aquela coberturona cheia de meninas lindas. Estávamos esperando a hora para irmos para lá. Quando vamos andando por ali, eu vejo uma mulher sair da areia, e ela veio na minha direção. Nós éramos lá quase 20 rapazes andando, todo mundo sarado. Lá vem ela, caminhando, olhando para mim com os olhos como se fossem chamas de fogo, e ela veio
devoradora na minha direção, ignorou os outros e falou assim: desgraçado, você é meu. Quando ela falou aquilo, eu comecei a perder a minha consciência. Eu fui ficando todo tomado por uma força esquisita, uma treva me atravessou e eu não, a minha boca fechou. Eu não conseguia abrir a boca, endureceu tudo, a mandíbula ficou completamente compressa. E aí eu só tinha o pensamento. E eu falei na minha mente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí aquela coisa, ó, foi embora. Os meus amigos olharam assustados, porque a mulher rodou como um peão, ficou quase caindo. Um deles até que segurou e botou ela na areia, porque senão ela ia cair ali no meio do calçadão. O que foi isso, Caio? Eu falei, cara, eu não estou afim de falar sobre isso, não. Quem entende muito disso é meu pai e minha mãe, mas eu não tenho nada a ver com eles. Eu só estou aqui sem querer estragar meu Réveillon. Quem que estragou? Porque eu falei isso com a boca dura. Aí eu saí dali e fui até um lugar na Nossa Senhora de Copacabana, onde tinha um restaurante desse estilo McDonald's. Era o Rick e tinha o Gordon, que todo mundo, a garotada, a moçada, ia para lá. E me deu uma fome. Aí eu fui com um ou dois amigos e eu não conseguia falar, não conseguia, a minha boca dura. Aí, pois eu sentei no calçadão. Tem um assunto ainda anterior a esse momento, que foi numa noite anterior, no dia 30, eu saí com uma menina que eu estava pegando, que era filha do chefe da segurança de Copacabana, uma moça muito bonita, e nós fomos tomar um ácido juntos lá no Arpoador, eu e ela. E ela toda Lugar, gata, um ela lugarzinho, tomou. é um lugarzinho bom para tomar um Era, ácido. naquele tempo o apelido era de Observatório Submarino, lá. O pessoal ia para descer a lenha no banco de trás, né? Aí, conclusão, lá estou eu com ela, tomando microfilme, que era um ácido da moda naquele tempo. E aí, de repente, eu fui vendo ela ficar doidona. E eu nunca fui um cara de perder o juízo em nada. Eu sempre mantinha um ponto de equilíbrio. E aí eu fui vendo ela ficar doidona, ela começou a gritar, a louvar Satanás, louvado seja Satanás, eu quero a tua manifestação, que o teu anticristo venha logo para esse mundo. Aí a mulher era uma gata linda, eu já tinha pegado várias vezes e ia sair dali para pegar de novo. Mas quando ela começou com essa história, eu peguei e falei para ela: "Ó, eu não tenho nada com isso. Eu não sei com quem que eu tenho alguma coisa, mas com isso eu não tenho, não. Eu sou do outro lado." Abri a porta ali, fui embora. Fui embora, corri para Copacabana. No dia seguinte aconteceu isso que eu já disse, do Réveillon. Aí a gente foi lá para o Gordon. E eu pedi um sanduíche, um sorvete, um negócio assim. Fiquei no meio-fio, calado, porque a minha boca estava dura, dura, dura. Eu falava com esforço, a boca apertada. Aí lá veio uma outra menina, linda, uma sereia de maravilhosa. E eu ali sentadão, cabelão grande, todo da hora, Tá, tamanco, e, tamanco. e tamancão, calça sem zíper, eram umas calças carne seca, que não tinha zíper, era de propósito, amarrado assim, com pelos pubianos para fora, camisas da Biba Man, cheia de cores, gargantilha, bracelete, não sei o quê, e a saração do jiu-jitsu todo dia, né? E, pois bem, conhecia todo mundo na rua, o pessoal da rua também a mim. Aí lá veio ela, e aí? Sei o quê? Fazendo nada? Eu falei, ué, a gente pode já começar a fazer alguma coisa. Aí ela falou: vem comigo, eu tenho um apartamento disponível aqui do lado.
E a gente estava quase na esquina da Copacabana com Figueiredo Magalhães. Aliás, com uma rua daquelas ali, era perto do Centro Comercial de Copacabana. Aí, conclusão, Hilário de Gouveia. Aí a gente entrou, andamos um pouco, tinha um prédio legal, nós entramos, chegamos lá num determinado andar, e aí veio um rapaz louro, que era um fazendeiro aqui do Goiás, um rapaz até bem apessoado, devia ter uns 20 anos. Aí ele veio e falou: "Ó, a gente está aqui na maior invocação dos espíritos, tomando ácido." Eu falei: "Ai, cara, eu acabei de tomar um microfilme ali com essa história de alguém começou com esse negócio, aí ele ficou me olhando, eu senti um clima esquisito, um apartamento todo bem mobiliado, aí a menina veio, foi me pegando, falou, vamos para o quarto e tal, aí ela deu uma gargalhada diabólica. Aí, ó, mulher eu tinha todo dia a hora que eu queria, eu peguei e falei, ah, não. Ontem eu não fiquei com aquela, hoje eu já tive aquela experiência da mulher que quase me deixou possesso. Fiquei com essa sensação de não conseguir falar. Vem essa menina, me pega do nada, me traz para cá. Vem esse cara com essa história de invocação de espíritos. E vem ela com essa gargalhada diabólica, dizendo que quer transar comigo junto e com esses impostos e possessões. Eu não. Eu falei: olha, eu tenho mulher que eu quiser. Você, eu não preciso. Tchau. E fui embora. Passei o resto da noite, não fui para festa, não fui para lugar nenhum, querendo entender o que estava acontecendo comigo. No dia seguinte foi um dia horrível. Pois bem, eu me converti 6 meses depois disso aí. E aí, no primeiro mês de convertido, olha essa história, eu termino e paro com isso. Meu pai chega para mim e diz: olha, vieram me chamar aqui para eu ir expulsar um demônio de uma moça que veio do interior do Amazonas e está possessa e tem 8 homens segurando ela e ninguém consegue segurá-la. E eu vou demorar a chegar porque eu sou aleijado, ando de moleta, vou ter que dirigir meu carro até lá. Disseram que é uma barranqueira enorme. Então pega uma moto tua e dá uma corrida lá e manda esse demônio embora, meu filho. Papai nunca teve essa história. Vai lá. Aí eu também nunca tive essa história. Sabia que o poder não era meu e nem era para eu bater nela, não era jiu-jitsu, não era o evangelho dos Grace, era o evangelho da graça, e era poder de Jesus. Aí eu peguei minha moto, uma Yamaha Cross, e lá tinha aquela multidão saindo em cima, eu desci a barrancada, todo mundo dizendo: "Ê, agora vamos ver", porque eles me conheciam de briga, né, na cidade. Aí eu tô eu. Ele está acostumado a me ver meter a mão, quebrar braço, internar gente, enfim. Aí fica aquela gritaria. Aí eu entrei lá. Quando eu entrei, eu vi aqueles homens segurando a mulher, uma cabocla forte, larga, cabelo estava assim, desgrenhado, enorme. Aí ela olhou para mim e falou com uma voz gutural: desgraçado, eu te conheço do Rio de Janeiro. Lembra? Tu eras meu e eu te perdi. Aí eu falei: eu aprendi que tu és mentiroso e pai da mentira, que tu só falas a verdade, mas hoje tu estás sendo obrigado a dizer a verdade. Realmente eu já fui teu, mas tu me perdeste." Aí eu citei de cor Paulo em Colossenses capítulo 2, dizendo que o escrito de dívida que havia contra mim e que constava de ordenanças e que me era prejudicial foi inteiramente destruído e rasgado na cruz, e encravado, e onde os principados e potestades tinham sido despojados na cruz. Aí ela gritou, a mulher não sabia ler nem escrever, mal falava português, ela gritou perfeito, citou o texto de Colossenses de novo e disse: tu eras meu
e eu te perdi, eu te perdi. Aí eu olhei para aqueles homens e eu falei, podem largá-la. Aí eles disseram, ela é perigosa. Eu falei, para vocês, para mim não, pode largar. Aí ela saiu correndo para cima de mim, eu saí correndo para cima dela. Sai dela em nome de Jesus. Aí ela caiu lá atrás num sofá, eu fui para cima, botei a mão na cabeça, repreendi o demônio, todo aquele povo olhando. Meu pai só chegou depois dela estar totalmente livre, eu já estava aconselhando. Então, eu aprendi o poder do amor, a liberdade do evangelho para ser anunciada por qualquer pessoa sincera. E esse poder extraordinário do Evangelho de Cristo Jesus sobre as forças espirituais do mal, isso eu já nasci crendo nessas realidades, tanto quanto orando por doentes, por enfermos, e sabendo que não dependia de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. E que foram algumas das lições mais importantes da minha existência. E eu vivo baseado nessa dependência de Deus todos os dias da minha vida. E o resto foram trilhões de aprendizados, mas esses estão no fundamento da minha consciência. Essa lição aí do amor é muito linda, né? Profunda. O Rev, É. indiscutivelmente, o senhor tem laivos de genialidade. Todos os seus pares te definem dessa maneira. Caio é um gênio. Eu conversei com muitos deles e eles me disseram isso. E vou mencionar duas figuras públicas que recentemente, uma em off, outra publicamente, disseram a mesma coisa. O Uhum. arqueólogo Rodrigo Silva foi lá num programa na Jovem Pan e disse, fazendo críticas ao senhor, ele fez um elogio, né? Falou, não, Caio é um gênio, tem um cara que é inteligente e tem um gênio, ele é um gênio. E o filósofo Luiz Felipe Pondé, numa conversa em off, eu estive no escritório dele e nós conversávamos sobre o senhor. E ele falou assim: olha, o pastor Caio Fábio é intelectualmente iluminado, né? Ele é iluminado. Então eu disse isso. O E- senhor deve ter ouvido isso a vida toda. É difícil, é pesado ser inteligente dessa maneira? É difícil conviver Ah, num mundo tão. O mundo parece que tem emburrecido cada vez mais, né? É uhum. difícil, é difícil. Olha só, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. A primeira é sobre como você terminou, do emburrecimento do mundo. Aí isso cansa, não a inteligência ou a genialidade. Cansa é qualquer ser humano que tem um mínimo de sensatez ter que lidar com tanta ignorância, com tanta extravagância de idiotice, de burrice. E, como dizia o Nelson Rodrigues, o futuro da escatologia mundial seria toda ela de dominação idiótica, não é? Porque eles não param de aumentar. E a nossa democracia está em risco, porque, como cada um vai e vota, quanto mais idiotas houver no mundo, mais chance a gente tem de ter os piores presidentes possíveis, né? E se Verdade. forem populistas, então a gente está danado. Mas isso me cansa, por ver a limitação das pessoas. Não é por causa de como eu vejo o mundo, ou penso, ou sinto, ou entendo de si e compreendo coisas que muita gente não compreende. No entanto, o que me dói é ver aquilo que qualquer um pode compreender, que faz parte da basicalidade mínima de diferenciação entre a gente e um símio, primata, mas que a maioria dos Homo sapiens sapiens hoje não entendem, não compreendem, e estão emburrecendo horrorosamente. Quanto mais tecnologia, menos cérebro, menos raciocínio, menos intelecção, menos desejo de desenvolvimento mental. A segunda coisa sobre isso
é que eu nunca me vi assim. Eu nunca me vi. Nunca me vi. E meu pai me educou para ser inteligente sem ser babaca. Porque eu nasci com meu pai me dizendo que era um papai, sim, era um gênio. Meu Deus, eu sou um garoto perto da multiplicidade da manifestação de inteligência e de genialidade do meu pai. Genialidade filosófica, matemática, de física, de mecânica quântica, de cálculos estruturais, de arquitetura. Um marceneiro de mão cheia, fazia móveis que ninguém dizia que ele tinha acabado de fazer. Perfeitos, carpinteiro, pedreiro, construtor, ele mesmo fazia tudo por hobby, por alegria. Um advogado que leu os códigos constitucionais e civis e criminais brasileiros apenas uma única vez na vida. E decorou tudo, nunca mais esqueceu nada. E se você falasse com ele, te citava tudo de cabeça, de qualquer lado. Então, papai era, assim, violentamente genial. E quando ele começou a ler a Bíblia, 4 meses depois, ele era professor de uma classe de pastores e presbíteros da igreja presbiteriana que estavam ali há 50 anos. E meu pai já sabia mais Novo Testamento, mais Bíblia, mais teologia, mais tudo do que eles, por mera utilização da genialidade do pensamento e da intuição. Ficou uma coisa chocante. Todo mundo olhava, nós nos diziam, eu nunca vi coisa igual. Mas eu cresci com ele me dizendo: olha, você é um menino, um garoto muito inteligente, muito, muito inteligente. Então, você tem uma responsabilidade muito maior com a sua inteligência. Ela não é para qualquer um, é uma dádiva para quem não é cretino, canalha e idiota. Então, por favor, preste atenção. Eu não vou dar folga a você. Eu me lembro bem quando eu fiz 7 anos de idade com ele, dentro do banheiro, tomando um banho, nós dois, a gente tomava muito banho juntos, conversando, conversando, ele me provocando raciocínio e tal, em que ele parou diante de uma resposta minha e falou: olha, meu filho, deixa eu lhe dizer, Deus te fez um ser humano, ele ainda era um agnóstico capaz de usar uma expressão desse tipo assim: Deus te fez um ser humano muito inteligente. Embora, se você perguntasse se ele cria em Deus, ele dissesse: eu não sei, pode não ser, não sei, não tem prova, mas também não sou ateu, não quero Inclusive, brigar contra. inclusive é uma posição honesta. Inteligente, honesta, genial, né? Se o É, mínimo de inteligência é sim, não sair fazendo sim. declarações peremptórias sobre aquilo que eu não posso nem provar que é, nem que não é. É idiotice fazer isso, é sinal de pouca inteligência. Então, ele me botou a mão no ombro nesse dia lá no chuveiro e falou: olha, eu poucas vezes vi uma pessoa na sua idade com a sua inteligência, com a sua capacidade de concluir, de percepção. Tome cuidado, porque isso é um perigo. Agora, enquanto eu viver, eu não vou deixar você ficar idiota e nem ensoberbecido com nada disso. Quando eu tinha 13 anos de idade, e já me louvavam, quase 13, tinha 12, me louvavam muito pelas coisas que eu aprendia, porque eu fui um vagabundo que nunca perdi um ano, que passei o ano inteiro sem assistir aula, vendo as meninas, jogando bolinha embaixo da mesa para ver qual era a cor das calcinhas. Quando a professora era bonita, eu sentava nos primeiros bancos só para ficar vendo. Ai, que coisa linda. Ai, é tão cara de pau que às vezes eu jogava bilhetinho para ela. A senhora está maravilhosa hoje. Essa cor lhe cai muito bem aí. Ela é U- um. Usando a inteligência para o mal. Para as seduções precoces, que eram fáceis. Pois bem, com 12 anos, meu pai viu algum rasgo de
inteligência, e que ele não podia negar, ele me chamou. Aí falou: olha, fica todo mundo te louvando, a cabeça, a memória, a inteligência, isso, aquilo, até porque você é um vagabundo que passou o ano inteiro sem estudar. Quando chega 10 dias antes das provas finais, você pede para eu ensinar você. E você precisando de 9,8 para passar em matemática, para passar em história, para passar em não sei o quê. Aí eu te ensino, obrigo você a algumas coisas, você vai e me volta com 10 em tudo. Então isso é uma cretinice que não tem tamanho, que me dá raiva. Porque, olha, uma inteligência dessa, se entregar à preguiça, vai criar um ser humano medíocre. E eu não quero que a sua inteligência sirva para mediocrizar você. Ela tem que melhorar você. Então, eu considero você emancipado. Daqui para frente, você é maior de idade aos meus sentidos. Porque você trata a vida como maior de idade, então eu tratarei você como maior de idade. E vou esperar de você o que eu esperaria de você com 18, 20, 21 anos. Então, seja homem. Quando eu vi que eu começava a fazer um monte de coisas que desagradavam muito a ele, a minha mãe e a família, eu comecei a me retirar. Aí, quando eu vi que eu podia me retirar completamente, eu fiz isso aos 15 anos. Voltava de vez em quando, eu ia lá, um beijinho nas minhas irmãs, nos meus irmãos, e ia embora. Eu sempre me vesti sem a ajuda deles. Eu fiquei alto, com a altura que eu já tinha adulto, com 13 para 14 anos eu já tinha 1,80 m. Minha barba cresceu cedo, tudo meu se desenvolveu muito cedo, eu não parecia que eu tinha a idade que eu tinha. Precoce, muito Muito precoce. precocemente. Eu comecei a aprender luta muito cedo, a bater em gente bem mais velha do que eu muito cedo, jogava uma bola de adulto, só jogava com gente adulta, adulta mesmo, para ir para o profissional. E jogava de igual para igual, veloz para caramba, chutava muito bem com as duas, cabeceava alto e ia em cima. Pois bem, aí eu, com 15 anos que eu vi que eu podia ir, eu comecei a me sustentar, né? Desfilava como modelo de uma ou duas lojas e eles me pagavam com roupa, então eu me vestia muito bem para as meninas. E a outra coisa que eu fazia era com o meu amigo lá, o Zé Curió, do livro, e Que figura, hein? Que figura. figura, que era um muambeiro, isso em 1969 para 70. Ele era um muambeiro e a gente andava juntos o tempo todo, ele mais velho do que eu, e a gente entrava num barquinho e ia lá para o meio do Rio Negro, aonde paravam os navios que vinham da Suécia, da Noruega, da Holanda, e sempre traziam filmes pornô que não havia disponíveis, eh, remédio para impotência sexual e algumas outras besteiras assim, que ele chegava lá embaixo, aquele navio enorme, aquele casco assombroso, a gente dentro de uma canoinha. Água quase entrando na escuridão do Rio Negro e do céu. Aí dava aquela assoviada dele. Aí o informante lá de cima descia aquelas caixas que a gente tinha que botar, senão o barquinho afundava a canoinha, que no Amazonas a gente chama de casquinho. Aí botava ali três, quatro, saíamos fugindo dos guardas por debaixo do cais do porto, que era flutuante, o cais era o ródel, era flutuante, a gente ia por dentro daquilo tudo, saía na escuridão lá longe, aí levávamos para o apartamento dele, que era ali perto, para vendermos para os ricos. Como eu conhecia todos os ricos da cidade, o Zé Cury tinha o que eles queriam. E eu tinha o alvo, o público-alvo que ele queria alcançar, então eu só avisava os caras que tinham o que eles queriam. E aí eu ganhava também um dinheiro para não precisar pedir nada dos meus pais.
E foi assim. Quando eu fui para o Rio, sozinho, com Arthur Neto, depois o Zé foi também, eu fui morar com Arthur Neto, depois fui morar com o Reison na Academia Grace, lá no Centro Comercial de Copacabana. Conclusão, eu também não recebia dinheiro de ninguém, eu levantava meu próprio dinheiro. Nunca pedi dinheiro de ninguém, nunca bati na casa de um tio meu para pedir dinheiro emprestado, nada. Eu dava meu jeito. O tempo todo eu dei, desde 15 anos de idade que eu me virei, que me sustentei. Agora, todo mundo que dizia, por exemplo, no jiu-jitsu, os Gracie diziam assim: rapaz, é porque você não quer, porque você é tão inteligente que você tinha que ser melhor do que qualquer um de nós. Eu digo: dá muito trabalho, dá muito trabalho. Eu prefiro aprender com vocês. Mas aí toda hora eu inventava uma posição nova no jiu-jitsu. Eles diziam: olha só que cretino. Meu Deus, a gente está aqui de dia e de noite, aí esse cara dele inventa uma posição nova, uma saída nova, um ataque novo, alguma coisa nova. Que é o que hoje em dia eu tento ensinar para o meu neto, que está jiu-jiteiraço lá, treinando todo dia, ficando bom a beça, e eu vou dando dicas O para Rev, ele. o Rev, conversando com muitos dos seus amigos das antigas, eles Uhum, dizem o seguinte: o Caio, se ele escolhesse qualquer coisa para fazer, ele seria muito bem sucedido. Se uhum, ele fosse um advogado, ele seria o cara muito conhecido no Brasil. Se ele fosse um jornalista, se ele fosse um escritor, todos dizem isso. uhum, uhum. Então, Meu pai. é perceptível, né? É, E uma das coisas que eu acho que marcam as pessoas que te conhecem, isso, uhum, obviamente, é por conta do poder do evangelho na tua vida, mas é essa uhum, humildade que o senhor tem. uhum, Porque o senhor conversa com qualquer pessoa uhum, e, né, desde a pessoa que está servindo, limpando o chão, conversa com pessoas que estão morando na favela e olha nos olhos, ouve as pessoas, né, uhum, aprende com elas, mesmo tendo essa capacidade toda, né, uhum. enfim, essa genialidade, né, que é indiscutível. Mas eu Eu gostaria de fico fazer essa chocado. pergunta, sempre quis fazer essa pergunta, que eu acho que às vezes as pessoas te entrevistam e perguntam sobre coisas do momento e tal. Eu acho que é uma coisa interessante para perguntar, né? Como Quando o eu senhor se comecei, enxerga e como o senhor lida com é, isso. quando eu comecei a me interessar em estudar, para acumular conhecimento acadêmico, isso também teve uma velocidade enorme, porque acho que no primeiro ano de convertido eu já tinha lido uns cento e tantos livros, e no segundo ano eu tinha lido aquela teologia sistemática toda do Berkoff, a do E é um, Bancroft eu tinha é um lido no primeiro calhamaço, né, ano. o Rev? É, Calhamaço, grosso né? assim, grosso assim. Eu já estava lendo Flávio Josefos para todo lado. Livros devocionais, então, nem contava, era assim um por dia. E, às vezes eram dois por dia. Achava tudo muito básico. Eu ia para as coisas mais interessantes. Aí foi quando eu comecei a me interessar pelos historiadores seculares, comecei a ter muito interesse em filosofia grega, aí comecei a ler os filósofos, tudo antes dos presbiterianos conseguirem me ordenar. Isso já estava elaborado. O papai tinha a coleção lá das Institutas de Calvino. Eu li os três tomos das Institutas, achando Calvino um saco. Chato pra caramba. Nenhum traço de genialidade, era só aquela coisa organizada, simétrica, ascética, cansativa. Parecia que era antipoética em tudo, mas tinha que ler o livro todinho. E via quais eram os argumentos que meu pai já tinha marcado no livro, e digo: isso aqui é bobagem e tal. Ele falava ao meu pai: tudo isso aqui é bobagem, pai. Olha só, isso aqui anula isso aqui. Como é que ele pode, à luz da ignorância humana?
sobre isso asseverar isto, só porque a Bíblia disse, mas a Bíblia disse baseado naquilo que a própria Bíblia não pode afirmar peremptoriamente. As afirmações peremptórias da Bíblia vão até esse ponto, daqui para lá, não adianta vir com argumentação e com pressuposto filosófico, porque isso vai morrer na praia, não se sustenta. E desde sempre eu sabia que, para fins teológicos, filosóficos, científicos e tudo mais, Deus não existia. Era uma discussão vã, discutir sobre Deus. Então, quando eu ia pregar nos campos universitários e reunia todo o corpo docente e discente, aquelas centenas de pessoas, que eles queriam que eu provasse Deus, eu dizia: olha, eu sou inteligente demais para não entrar numa questão tão idiota quanto essa. Então, por que que vocês não me provam Deus? Eu estou aqui. Eu vou enfrentar vocês com essas provas de Deus e, no fim, Deus não vai existir. Se eu quiser trabalhar contra Deus, argumento por argumento. E se eu quiser trabalhar pró-Deus, com argumento pós-argumento, pode ser até que alguém saia daqui impressionado, mas não vai sair daqui transformado, nem mudado, nem alterado, nem convertido. Eu não estou aqui para essa briga de conhecimentos, eu É estou aqui para uma, dizer é uma perfumaria, né? é só uma perfumaria de idiotas, como um crente contra 21 ateus. É, Ai, eu que vi. coisa mais idiota! Ai, aí o garoto lá querendo defender Deus, com os argumentos primários, todo um negócio bobo, cansativo demais. Então, é, e aí eu fiquei com uma avidez intelectual muito grande, dos 18 anos e meio para frente. Aí comecei a ler, 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 ler. Logo eu vi, olha, os endemoninhados é que me provaram que eu precisava conhecer muita psicologia. Foram os possessos. Porque eu comecei a ver que tinha possesso e gente que estava só sofrendo de transtornos variados que os Olha, crentes apressados chamavam de possessão. Mas eu olha que interessante. sentia no meu espírito que aquilo não era possessão, era um transtorno de outra natureza. Aí eu comecei a fazer testes. Eu chegava, quando era espírito imundo, você repreende em nome de Jesus e o espírito sai. Quando é transtorno, meu amigo, não sai. Aí, quanto mais Não sai, você fala não de sai. Jesus, não Ele não vai sai, embora. não vai embora. Quanto mais você fala de Jesus, mais aumenta o transtorno. Aí eu peguei, eu novinho na fé, com os caras velhos, na crentice deles, e eu dizia: agora, cala a boca todo mundo, deixa que eu cuido dessa pessoa. Aí alguém queria dizer: oh, Jesus, eu digo, não fala nem o nome de Jesus, por favor. Não fala, porque atrapalha. Como atrapalha? De você não entende. Aí eu começava só a chamar a pessoa pelo nome. Antônio, ou Maria, ou Fernanda. Tá, não, eu não sou a Fernanda, eu sou... Você vai pode parar com isso, Fernanda. E pá. Daqui a pouco a Fernanda... Como é que você sabe que eu sou a Fernanda? Eu digo: é claro que você é a Fernanda. Vamos parar com essa besteira. E vai, A pessoa Fernanda, vamos. queria, o Hever, a pessoa queria atenção, é isso? Ela queria ser vista? Tem todas as razões do mundo para uma pessoa querer ficar possessa. E aí, logo, logo, eu fui listando para mim mesmo as possíveis causas de pseudopossessões e como a gente tratava disso. Eu cheguei à conclusão definitiva, mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos de fé, quando chegou lá em casa um pastor presbiteriano possesso. Eu me lembro muito bem dele, do nome dele, tudo dele. Mas Aí ele chegou. era realmente possessão esse pastor ou era uma Não, era essa coisa também? era culpa, Culpa. era culpa. Aí foi um pastor que chegou com ele lá, dois. Foi o pastor Israel e o pastor Francisco Boto. O Israel já partiu para o Senhor, o Boto ainda vive. Chegaram lá em casa, para mim e para o papai.
esse pastor presbiteriano, independente, está possesso. Aí, Israel orando e tudo mais. A minha irmã passou, uma irmã 1 ano mais nova do que eu, que naquele tempo devia ter uns 19 anos, passou na sala, e aí o pastor presbiteriano falou assim: "Oh, delícia, que perna gostosa, que bunda!" Aí os pastores repreenderam em nome de Jesus, Satanás. Para com isso. Aí eu falei: "Ah, te saquei, teu negócio é outro." Aí eu peguei e falei: "Pai, por que que a gente não vai daqui? E tem muita gente, daqui a pouco vai ter uma reunião de oração ali fora. Vamos para um lugar quieto, porque isso aqui vai dar trabalho." Por quê? Porque não é demônio, é outra coisa. Vamos para um lugar. Aí a gente foi. Fomos para a igreja do pastor Israel, Igreja Batista da Renovação, no bairro de São Francisco. Chegamos lá às 9h30 da noite, e aí demorou a convencer os outros dois, menos o papai. Papai sacava tudo muito antes. Deu trabalho para convencer os outros dois que ele não estava possesso, e que quanto mais eles invocassem o nome de Jesus, mais perturbado o cara ficaria com a teologia demoníaca que ele carregava na cabeça. A demonologia dele é que era o problema dele. E a culpa que ele tinha, que ninguém sabia qual era. Até que, olha, chegou uma hora que eu vi que ele ia ficando bom, 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 bom. Quando ele já estava começando a dialogar normal comigo, chegava alguém e dizia: "Ô, Jesus, glória ao teu nome." Aí o cara... Falei: "Não façam isso. Vocês não perceberam que ele está doente do Jesus, das crenças dele, de alguma contradição que ele não confessou? Deixa eu ficar sozinho com ele. Porque de pecador para pecador ele vai contar isso para mim." E, e aí eu fiquei só com ele. Eu falei: "Escuta aqui, cara, você estava pegando alguém? Está comendo alguém lá no campo missionário? Fala aqui de homem para homem, vamos parar com essa historinha." Aí ele falou para mim: "Estava pegando uma moça que trabalha na minha casa, é, muito sensual, uma cabocla, isso e aquilo." E aí um dia eu fui para a praça pública e desafiei um xamã, um feiticeiro local, e que fazia muitos trabalhos, e muita gente recorria a ele, lá no interiorzão do Amazonas, às margens do rio Amazonas. E aí eu o desafiei, e ele disse: "Eu sei o que você faz no interior da sua casa, com aquela sua ajudante, seu hipócrita. Eu virei sobre você e você vai conhecer o poder da ira dos meus espíritos." E aí ele me disse. Aí eu voltei para casa apavorado, nu, em pânico. Quando eu entrei em casa, assim que o dia começou a escurecer, eu fui vendo assim tudo fluorescente, uma luz diferente do candeeiro e da lamparina, foi ficando branca, e de repente deu uma virada e eu não tinha mais controle sobre mim. E comecei a falar só palavrão, impropérios, expressando desejos sexuais, tesões, taras. Eu falei, ou seja, tudo o que vivia e existia dentro de você, não é? Aí eu fui puxando tudo aquilo. Quando acabou tudo, eu falei: "Olha, para te ajudar, eu vou precisar dizer para o meu pai e para o pastor Israel o que está te acontecendo. Eu posso?" "Pode sim." Aí eu chamei os dois e falei: "Ó, conversei aqui com o fulano, e ele me contou a história toda, é essa, é essa, é essa. Ele está doente de culpa, com medo, e mais esse ataque da demonologia, porque o que esses espíritos falam é mais ou menos equivalente ao que ele aprendeu sobre o diabo e Satanás quando estão oprimindo, sujeitando ou possuindo uma pessoa. Deixa ele comigo que ele vai ficar bom." Aí eu fiquei com ele mais 1 hora conversando. Ele: "O que que eu faço para me restaurar?" Eu falei: "Vai para casa, jejuar, confessar os teus pecados." E abri em Hebreus para ele e falei: "Buscar um lugar de arrependimento. Não ser um Esaú, que buscou com lágrimas um lugar de arrependimento e não encontrou, porque não chegou às entranhas da sinceridade."
Vá até o mais profundo da sua sinceridade e jejue até seu coração se arrebentar de quebrantamento. Aí ele foi para casa e fez uma coisa assombrosa. Contou para a mulher, para os filhos maiores, e ele tinha um filhinho de 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Eles começaram a chorar, a família inteira ajoelhada em volta dele, e a mulher dele disse: até o nosso neném vai jejuar. É um negócio muito doido, né? Porque ninguém faz isso com a criança. Mas a misericórdia de Deus é extraordinária. Quando foi por volta aí do meio-dia, 1 hora da tarde, ainda estávamos lá em casa, eu, papai e pastor Israel, na garagem, quando chegou um bilhete dele, dizendo para mim: irmão Caio, o Senhor Deus é misericordioso, eu encontrei um lugar de arrependimento com a minha mulher, com a minha família e até com os meu filhinho de 1 ano e 6 meses. Muito obrigado por ter entendido o que estava acontecendo comigo. Aí eu peguei o cara, depois daquilo fui discipulando, aí depois de 1 ano e pouco ele resolveu sair do Amazonas, ele estava meio traumatizado, veio pastorear no interior de Minas. Aí quando chegamos no ano de 1979, eu encontrei com ele no Congresso Geração 79, no Anhembi, em São Paulo. Aquele congresso patrocinado pelo Billy Graham, Geração 79. Eu fui lá também pregar no evento, e aí lá ele me procurou aos prantos. E eu é que tinha preocupação de não deixar ninguém saber o que tinha acontecido com ele, mas ele chegou contando para todo mundo. Ele Que história queria bonita. contar. Que testemunho bonito, né? De É, mudança, né? De é, transformação. De é, alguém, de transformação de uma pessoa religiosa, né? Que é, os religiosos têm muita dificuldade é. de Olha, reconhecerem, se, né? se a gente tivesse tempo e eu fosse contar histórias dessa natureza envolvendo religiosos, a gente ia ficar horas e Há horas e horas horas e aqui. horas É falando. por isso, é por isso que eu nunca levei religião a sério, né? Porque eu vi tanto pastor possesso, oprimido, endemoninhado, doidão, maluco, mentiroso, para todo lado, que eu digo, não. Às vezes é muito melhor um ateu sincero do que um religioso hipócrita, mentiroso. Às vezes, não sempre. É infinitamente melhor. Então, eu nunca fiquei impressionado com ninguém. Eu me dou melhor com, felizmente ou felizmente, eu me dou bem melhor com as pessoas que não professam nenhuma religião ou que são de outras religiões, mas com o Ah, evangélico eu não consigo trocar muitas evangélico, palavras. É eu difícil, é difícil, é difícil. passei a vida inteira na guarda. É difícil. Porque você nunca sabe se o cara é sincero ou não é E sincero. você não, e é difícil porque você não consegue conversar sobre a vida. Não. Você vai falar sobre uma música É. que você está ouvindo, o cara tem uma. Aí é pecado. Exato. Tudo é Exatamente. pecado. Eu ainda sou daquele tempo que tinha gente que considerava que o inário evangélico e a harpa cristã eram tão palavra inspirada por Deus quanto eles criam que a Bíblia era. Então, tinha gente que citava a harpa para um cristão endemoniado. Aí ele ia citava a harpa, porque como diz a harpa cristã, aí citava o hino da harpa. Aí Oh, eu passei a vida muito mais à vontade entre os de fora do que entre os de dentro. Os de dentro são muito complicados, sempre foram. E foi um dos meus grandes sacrifícios e renúncias na vida foi ter conseguido ficar 35 anos na liderança da comunidade evangélica. e a pergunta que eu havia feito ao senhor, que é sobre essa questão da genialidade, eu fui pensando como que ele conseguiu, né? Com toda essa capacidade de transitar entre Malafaias e Macedos e por aí vai, né? Essas É. figuras. Mas desde o início eu nunca me distanciei do mundo. Nunca. Pai, eu não te peço que tu os filhos do mundo, sim que tu os livres do mal. E aí eu nunca deixei o mundo. Até o dia de hoje, os meus amigos de sempre continuam meus amigos de sempre. Os que se converteram e os que não se converteram formalmente, mas me dizem
eu creio no Deus do Caio. O que eu E ouço até, por aí. até hoje, eu defino da seguinte maneira: o senhor é o único pastor conhecido no Brasil que consegue se comunicar com os de fora, com as figuras públicas. Eu não vejo mais Uhum, nenhum outro pastor aqui. Tem pastor famoso, mas eles dialogam muito entre si, né? Eles falam para o é, nicho evangélico, é, tem uma voz ali, né? é, Mas para conversar com os de fora, eu não vejo uhum, outro pastor, outro uhum, líder uhum. religioso, digamos assim, né? E é Que onde eu consiga tenho, falar. é onde eu O tenho senhor conversa com frequentemente grandes o prazeres. senhor influenciou a Loki, a Xuxa e outras figuras conhecidas. E essas pessoas te ouvem, essas pessoas aprendem Uhum, sobre uhum. Jesus, sobre o Evangelho, É, te ouvindo. o mundo artístico, o mundo da comédia, o mundo do jornalismo e o mundo também acadêmico e o mundo de autoridades políticas tem milhares e milhares de pessoas que têm uma relação assim diária comigo e ninguém sabe. E elas estão ali, elas me dizem, olha, com a igreja eu não quero nada, mas com o teu Deus, tudo em cima. Teu Deus eu invoco todo dia. Que maravilha. Ô, ô Reb, eu não quero tomar o teu tempo, a gente está entre amigos aqui, então pode falar aí, viu? Olha, eu tenho tanto tempo, tá chegando ao fim, porque né, não quero te atrapalhar. Mas eu quero ter algumas perguntas que eu gostaria de te fazer, né? Aham, aham, Para quem te acompanha, para quem te segue, as pessoas já vão entender aí um pouco, uhum, talvez a resposta, mas eu sei que tem muita gente também que tem te acompanhado há pouco tempo, ou que talvez não te acompanham muito bem uhum, e vão uhum. chegar até o senhor por É, intermédio dessa entrevista. O senhor fez menção ao Billy Graham, uma figura uhum, histórica, né? Ou talvez o cristão mais influente do século XX, alguns o é. definem dessa maneira. A Com minha mãe certeza absoluta foi. a minha mãe teve uma Uhum, experiência de conversão à fé cristã. O senhor conheceu a minha uhum. mãezinha, que é Foi. uma mulher de Deus, uma Conheço. mulher do Evangelho. É. Foi em 79, em fevereiro, acho que fevereiro de 79, quando o Billy Graham Foi esteve no Brasil. lá no Geração, foi no Hoje eu, Geração 79 que terminou no isso, Morumbi, hoje eu o estava Billy conversando Graham. com ela, estava conversando É, com ela, e aí ela estava me contando os detalhes, e que foi muito lindo, e tinha um tradutor, né? E ela lembra da é, mensagem até hoje. é. A minha avó, né, a mãe dela, tinha se convertido, tinha, vamos minha filha, vamos, minha mãe, não, não quero ir, não sei o que, vamos, vamos. Ela foi, e ela teve Aham, essa experiência, né? Eu sempre aham. digo para as pessoas que eu e os meus irmãos somos frutos do ministério do Billy Do Graham, de certa Bailey. maneira, né? Aham, é. E, enfim, o senhor foi amigo dele, o senhor andou Aham, com ele, visitou, enfim, frequentou a casa dele. uhum, Ele é uma figura histórica. Como foi essa uhum. amizade, Heavy? Quais foram os momentos mais marcantes? O que mais assim te impressionou no Billy Graham? Foi o que os amigos dele, que já eram amigos dele antes de eu me converter, me diziam sobre ele. O reverendo Antônio Elias, que o conhecera nos anos 50 por aí, tinha grande carinho, respeito e admiração por ele. Tinha ido em vários eventos que a Associação Billy Graham tinha pago, e ele levava pastores de todos os lugares, os líderes e evangelistas para participarem daqueles eventos. O reverendo Antônio Elias tinha estado no evento da Alemanha, e que foi o que deu origem ao Lausanne em 1974. Lausanne deu origem a vários outros eventos, CLAD 1, CLAD 2 aqui na América Latina, Geração 79, no resto do mundo, na Europa, em outros países, outros eventos, todos patrocinados pelo dele. Além das cruzadas dele, ele patrocinava esses eventos de promoção de unidade universal, mundial, planetária. E amigos como o John Stott, que também foi muito amigo do Bailey,
E o cunhado dele, o Leighton Ford, casou com a irmã mais nova dele, com a Jeannie, que faleceu ano passado. O Leighton está vivo. Esse ano a gente conversou. E ele está vivo, bem idoso, com 97, mais ou menos. Mas está lúcido, a voz ainda é a mesma, mesmo querido. Então, há outros amigos aqui do Brasil que tinham convivido com ele, e em algum momento, o estado com ele, sempre todo mundo me dizia as mesmas coisas simples sobre o Billy. E eu, assim que me converti, meu pai me deu um livro dele de mensagens chamado Desafio, e foram 10 mensagens que ele pregou no Madison Square Garden. Há um outro livro chamado Mundo em Chamas, e me deu um outro livro, Jesus e a Geração Jovem, e que era a propósito da conversão de hippies na Califórnia, nos anos 60. Aí eu comecei a ler, aí tem um outro livro chamado A Paz com Deus. Eu acho que isso tudo eu li em menos de um mês. Aquele monte de livros do Billy. E comecei a dizer, esse homem é sincero, cá comigo. Aí quando chegou em 74, que eu já estava na televisão, até pregando para todo lado, em rádio e tal, ele veio ao Brasil fazer uma cruzada de evangelização no Maracanã, de quarta a domingo. E eu ouvi, eu não pude ir à cruzada, eu estava super atarefado em Manaus, não pude ir até o Rio. Mas eu ouvi as mensagens todas, em fitas cassete, naquele tempo que tinha. E eu me lembro bem da mensagem da primeira noite, na quarta-feira. A mensagem da quinta noite me tocou profundamente. Depois da sexta noite, sobre Belsazar, me tocou profundamente. Aí ele foi chegando já no domingo e pregando mensagens mais focadas nas relações imediatas de Jesus com personagens do Evangelho. E no último dia ele pregou sobre a cruz, e fazendo alusão, começando do Cristo Corcovado, sobre como até Uhum. culturalmente o Brasil era marcado pela cruz, era o Cruzeiro do Sul, era o Corcovado, era não sei o que e tal. Legal. Aí ele falou, pois eu estou aqui para falar da cruz, de onde vocês não escapam no Brasil. Se olharem para cima, vocês veem que o Rio de Janeiro é o maior espetáculo da Terra, tem um Cristo ali. Então aí ele começou a falar, e a pregação foi em Gálatas. Eu me glorio na cruz de Cristo. E era só cruz de Cristo. O tempo todo a mensagem dele era essa, simples e fervorosa, apaixonadamente amorosa, vinculada com a ressurreição, com a fé. Pois bem, aí pronto, ele entrou no meu coração. Aí eu comecei a ter amigos dele, o Sam Kamalason, amigo dele. Aí outros que começaram a vir, que eram pessoas que tinham já feito trabalho com ele. Aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o John Stott, é, antes do Billy. E fiquei amigo do John instantaneamente. Foi assim, amor à primeira vista. Senti a reciprocidade dele. Ele viu como de longe eu já o amava. Aí, O senhor tá dando a resposta da segunda pergunta que eu faria, mas tudo bem, que era essa amizade com o John Stott, que é, ele é celebrado no Brasil e todo é, mundo gostaria de ter tido um é, contato com ele, mas o senhor foi amigo dele. Mas enfim, é. continue, continua. Aí o John me convidou. Você tem que fazer parte da diretoria de Lausanne, mundial, não sei o que e tal, aquela conversa toda. E aí logo em seguida eu conheci o Leighton, e em 80 e alguma coisa. Aí conversamos muito, eu vi que ele ficou muito afeiçoado a mim, os olhos azuis dele sempre brilhavam, e ele me abraçava, e dizia que bom ter te encontrado, meu Deus, saber que tem uma pessoa como você. E aí fomos ficando amigos, e vem na minha casa, aí lá vou eu na casa dele, ele na minha, começamos a trocar, trocar. Aí ele falou, olha,
O Billy quer te encontrar. E Dona Ruth também, a mulher do Billy Irmã, da esposa do Leighton. Aí marcaram um encontro e eu fui logo direto à casa do Billy, lá em Mount Street, na Carolina do Norte, numa montanha, num dia de muita neve. Aí passamos lá um dia muito caloroso, quebrantado, com muitas lágrimas e com uma sensação de ligação tão forte. Eu sei como eles eram assediados de todo lado, mas eles chegarem e te darem o telefone Ô, particular. Herbert, tá até aqui a foto aqui, ó, para quem está acompanhando, não leu o Ah, livro, a autobiografia do Herbert, aqui a aham, foto, ó, na do casa Billy Graham. dele, uma lareira linda acesa aí. Aí me deram o telefone da cabeceira, o telefone de todas as intimidades. Aí eu nem liguei. Quem ligou primeiro para mim foi a dona Ruth. Oi, Caio, você não ligou, a gente quer saber se você está bem. Aí eu fui vendo que eles eram de verdade. They Simples, were, pessoa simples. yeah, they were for real, mesmo, não era só papo furado. Aí eles começaram. A gente queria aproximar nossa família de ti, a minha filha Anne. Tem muita vontade de te conhecer. Aí eu marquei com a Anne, que morava em Raleigh, na Carolina do Norte também. Aí encontros, aí trouxe ela ao Brasil, depois encontramos lá e aqui, falávamos aqui e ali, encontrávamos em lugares diferentes. Aí o dele começou a pedir para eu ir para eventos que ele queria que eu fosse pregar. Aí eu fui para uma multidão de eventos por indicação, sugestão ou mesmo determinação do Billy, dizendo, não, ele vai me suceder nisso aqui, vai lá e fala. E aí o time dele, que é um time enorme de pessoas, foram ficando muito, muito ligados a mim e quebrantados. Teve uma vez no Anaheim Center, em, no Orange County, em Los Angeles, que eu preguei para aquela multidão toda lotando aquele lugar, e foi um espírito tomou conta daquilo com um poder tão extraordinário, e quando acabou, um dos auxiliares do Billy Graham, que era o Norman Mendes, é, veio chorando para mim. Falou, nunca vi nada igual na minha vida. Eu vou ligar para o Billy agora. E aí o povo não parava de aplaudir. Eu disse, eu também nunca vi isso na minha vida. Eles ficaram aplaudindo quase 20 minutos em pé, aplaudindo e chorando, chorando, chorando. Aí, quando o Billy ouviu isso, ele ficou num encanto extraordinário. Parecia que o evangelho tinha continuidade. E todo mundo dava testemunho a ele que era uma coisa que vinha carregada de inteligência, de teologia, de pertinência, de adaptação à cultura e de muita unção, influência no Espírito Santo, com muita riqueza. Ele ficou encantado. Aí o Leighton, que já vinha acompanhando, já me tinha colocado para pregar em vários lugares e já tinha sido patrocinador, tanto o Leighton quanto o Billy e o Manfred Grelet, com quem você já falou, meu amigo querido Sim, que mora lá na Califórnia. bem-humorado Sua, ele, ele é bem-humorado. gente finíssima, meu amorzão, meu querido. Então, é, eles patrocinaram a minha primeira morada nos Estados Unidos. O Manfred, o Leighton e o Billy Graham eram os que pagavam para eu ficar lá aqueles 2 anos que eu fiquei. E os cursos que eu quis fazer, tudo que eu queria. A dona Ruth checava no telefone, o dele, está tudo bem, não sei o quê, ó, a gente está aqui. O Leighton não deixava, sempre do lado. E o Manfred, eu era vizinho dele. Os filhos dele na minha casa, os meus na casa dele, eu e ele no fim de semana comendo lá um churrasco que a gente fazia juntos. Foi um período de Legal. muita riqueza. E o Leighton se tornou uma das pessoas mais íntimas minhas.
Eu tive aberturas de coração com o Leighton, tanto quanto o Leighton comigo, e ele dizia: olha, eu nunca falei isso nem para minha terapeuta, nem para o meu melhor amigo, nem para ninguém, eu estou te falando. E eu disse também coisas do meu coração que eu nunca tinha tido vontade de dividir com ninguém, e dividir com ele, e intimidades da vida dele que ninguém sabia, e como as origens dele e tudo mais. Depois isso, ele resolveu tornar tudo público. Mas eu fui uma das primeiras pessoas, eram coisas que só a mulher dele sabia nesse caso, e ele contou a mim. E eu guardei muita coisa dele. Ele pegava o avião, de repente aparecia lá na minha casa na Califórnia: eu vim te ver, só para a gente fazer um churrasco e andar por aí à toa, sentar num parque e ter comunhão e orar juntos. E me chamava para pregar em tudo que é evento que ele organizava. Que amizade bonita, né? É, muito linda. E fomos para alguns lugares, leste europeu todo juntos. A antiga União Soviética foi recomendação do Bele, e eu fui junto com o Leighton e o Sam Kamaleison, que já está com o Senhor. Pregamos lá 15 dias no centro de convenção de Moscou, e eles sempre interessados na minha vida. Quando eles souberam do meu divórcio, eu pensei que eles iam ficar escandalizados, mas não ficaram. Não Não ficaram mesmo. Eles mudaram. disseram: Eles não, não mudaram. Nem o Billy Graham. não, Ninguém. não. Ele disse: olha, isso acontece na casa de qualquer um. Eu tenho aqui já duas filhas divorciadas, não sei o quê. Pode acontecer com qualquer um. Durante o curso da minha vida, não foram poucas as vezes em que eu pensei em me divorciar da Ruth, e a Ruth de mim. A gente chegou até aqui por pura misericórdia divina. Então pode acontecer, e eu sou de uma outra geração diferente da sua, de um outro mundo. Eu fui criado aqui como um hillbilly, ou um redneck aqui do interior do norte da Carolina. Ele era um pouco, ele era meio um ermitão, assim, né? Ele vivia lá na casa É. dele, meio isolado, não era um pouco Ele assim? cresceu ordenhando vaca, É, pregando para o gado, que não tinha público. Ele ficava pregando, treinando para as vacas e os bois e os touros, desde que ele era menino. Enfim, aí eu rodei o mundo com eles por aí. E o John foi uma pessoa que eu olhei para ele também, aqueles olhos azulíssimos, né, lindos, e eu vi o encanto dele. Aí fomos ficando amigos e começamos a ter uma correspondência intensa. E depois, quando eu estava morando na Califórnia, a gente falava o tempo todo. E ele, onde ele passava, que estava perto de mim, ele avisava: ó, vou estar por aí, será que não dá para a gente se ver? E fomos, fomos, fomos. E toda vez que eu ia à Inglaterra, eu encontrava com ele também. Eu ia muito pregar na Inglaterra, no Spring Harvest, no Tear Fund, e em vários outros eventos que reuniam milhares de pessoas no Reino Unido todo, e na Alemanha, e França e outros lugares. Pois bem, então eu sempre dava uma curvinha por lá, recomendava pessoas para ir fazer aquele curso de teologia contemporânea com ele, e depois ele veio e ficou. Eu trouxe aqui ao Brasil, ficamos muitos dias juntos, mas a qualidade dos dias que a gente viveu no Amazonas foram incomparáveis. Eu acho que para mim e para ele também. Ele me havia falou uma afinidade de pensamento, modo de enxergar o evangelho, enxergar a vida. Foi tudo. essa afinidade que vocês desfrutavam? E uma troca extraordinária de coisas. Nesse dia estávamos eu, ele, papai e o meu amigo Lácio. Ficamos muitos dias num barco no meio da floresta, nos Paranás, entrando assim naquelas entradas de Rio Negro, ele fazendo bird watching e a gente Binóculo, né? conversando com o binóculo que ele me deu de presente, uma verdadeira relíquia que tinha sido do avô dele. E ele chegou e falou: isso aqui é uma das coisas que eu mais tenho carinho por elas. Eu queria significar nossa amizade botando esse binóculo no seu ombro. Ele botou aqui e falou: queria que você visse o mundo de vez em quando através dele, pensando em mim.
veja os pássaros e lembre de mim e da nossa amizade, do nosso Que, amor. Ele me deu que coisa lá no linda. meio da floresta. Há muita conversa. Aí ele já tinha escrito a Contracultura Cristã, aí perguntou o que que eu achava. Eu falei, eu acho um livro lindo. Aí ele falou, mas o quê? Eu falei, não, eu só acho que você deixou de usar uma coisa extraordinária que poderia ter feito tudo aquilo que já é maravilhoso, muito mais incisivo, importante, profundo e inquestionável. E nem precisava perder tempo com tanto argumento paralelo. Aí ele ficou me olhando e falou, o quê? Eu falei, se você tivesse adotado Jesus como a chave hermenêutica. Aí ele falou, o quê? Aí eu expliquei como é que eu via Jesus como a chave hermenêutica. Você está aí ainda? Porque para mim aqui você deu uma desaparecida. Eu me vejo ainda no ar aqui. Aí, pois bem, aqui diz que eu estou em transmissão, então vamos falar. Aí o que aconteceu é que eu expliquei a ele como é que eu entendi aquilo. Ele falou: Olha, Caio, isso é uma sacada que, meu Deus, depois que você falou, parece óbvio. Mas o problema é que a gente passou séculos e séculos e as pessoas nunca chegaram a essa coragem hermenêutica de tomar essa decisão. Então fica todo mundo fazendo, querendo editar, reeditar a Bíblia e não adotam, não leem a Bíblia a partir de Jesus, fazendo o que Paulo fez. Você tem razão. De onde é que vem, eu falei, as expressões? Tipo, caiu em obsolescência, virou sombra, é caducidade, é isso e aquilo. É do fato de que eles liam o Velho Testamento ou qualquer outra coisa tendo Jesus como chave interpretativa. Ele falou, meu querido, eu nunca mais vou deixar de ler tudo, estudar tudo a partir desse olhar. Eu falei, você não precisa, porque você é um ente cristocêntrico, mas é um olhar que simplifica tudo e deixa tudo óbvio e claro. E ele falou, eu concordo completamente. Aí trocamos muita correspondência. Depois que eu me divorciei, ele mandou cartas de carinho para mim, de muito amor. Tanto quanto ele me contou coisas da alma dele, que eu sei que ele nunca contou para ninguém nesse mundo. Sobre as mais profundas intimidades viscerais do ser humano, John Stott. Só eu e ele na cabine, pelas madrugadas adentro, chorando, orando. Então, eu não conheço essas pessoas de livro, é de alma, de lágrima, de sentimento, de calor no peito, de abraço, de fraternidade. O Leighton, quando soube que eu tinha me divorciado e que eu estava vivendo com uma outra pessoa, ele pegou um avião na mesma hora. Foi lá onde eu morava, em Boca Raton, me levou para um restaurante e chorou comigo. E não foi pelo fim do meu casamento, foi pelo sofrimento que eu teria ao ter que enfrentar toda aquela estupidez de crentes que diz que não sabem como é teu coração, mas vão querer te tornar um diabo. E por isso é que o que eu tinha para falar da minha alma, eu só falei contigo, eu não falo com ninguém. Mas olha, o que existe entre nós não será nunca dissolvido. A mesma coisa o Manfred. Manfred foi absolutamente o mesmo, nunca teve nenhum tipo de alteração, nem o Sam Kamalason, nem vários outros líderes mundiais da melhor estirpe foram contínua e constantemente as mesmas pessoas na relação comigo. E continuaram me convidando. Eu é que fiquei 3 anos querendo ficar em silêncio e calado. E eles diziam, não precisa, talvez aí no Brasil, mas vem, vamos viajar, vai te fazer bem. Eu disse, não, eu sei, Ô, companhia Heavy, de vocês, mas eu o vou ter Manfred, que... o Manfred me confidenciou que quando o senhor enfrentou todo aquele problema, ele Uhum. foi até a casa do seu pai, conversou com É, seu pai, com a sua mãe, e é. E oraram por veja só, você.
Olha que coisa É, linda, né? lindo. Ele saiu dos Estados Unidos, foi lá em Manaus. E depois saiu de Manaus e foi na minha casa em Niterói. E chegou na minha casa em Niterói e falou: estou vindo da casa do teu pai e da tua mãe. Eu falei: e aí, o que vocês conversaram? Ele falou: nada, só amor. Só amor, meu Deus. Teu pai e tua mãe são só amor, Caio. Que bem-aventurado que você é, eles são puro amor. Ali não tem diálogo que impressione, nada. O negócio deles é amarem, expressarem amor e viverem o Evangelho. Eu nunca mais vou esquecer dele entrando na minha casa em Niterói me dizendo isso, os olhos cheios de lágrimas, me abraçou, me beijou, aquele alemãozão que não chora nunca. Nós dois chorando juntos ali. Ele é meu amorzão, querido. Esse ano eu fui vê-lo aqui em Fortaleza. Ele passou para resolver uns problemas de papel, de documentação, e aí eu fui lá encontrar com ele na casa do Carlinhos, que é outro amigo amado, que também nunca O mudou. Carlinhos Queiroz. Queiroz é um outro queridaço, desde sempre, desde o pai dele. Eu primeiro fiquei amigo Gente boa, ele é do gente pai fina. dele. Eu conversei com ele, entrevistei também. Gente fina, É, muito legal. ele é mais do que gente fina, ele é um homem de Deus raro. Raro, desses que estão acabando e não tem muitas peças de reposição. Não tem peças de reposição. É, meu querido. E você que é um E- filho lindo, que me dá tanta alegria e esperança quando eu vejo a sua sincera piedade no Evangelho de Cristo Jesus, ao mesmo tempo sua mente aberta, seu raciocínio perscrutador, suas sínteses sóbrias, inteligentes e cristocêntricas. Observo a beleza do seu casamento, o carinho entre você e a Camelinha e vice-versa, a alegria da paternidade de vocês, seu amor pela sua família, pela sua mãezinha, pelo seu irmão e por todos da sua casa, da sua igreja. Você me tem sido uma manifestação de extrema alegria em relação ao futuro, ao presente e ao futuro. No presente, você já é essa pessoa linda de Jesus. Eu sei que, mesmo quando eu não esteja aqui, as outras gerações verão o fruto crescente e contínuo da graça de Deus na sua vida, na sua família e em tudo que você fizer, meu filho amado. e Viu, eu Rodrigo? te amo muito. Uhum. O senhor me ensinou É isso tudo. aí. Tudo que eu aprendi do Evangelho, eu aprendi com o senhor. Eu me lembro aqui, só Obrigado, meu para a querido. gente chegar ao final mesmo, com 16 anos de idade, eu lendo o teu site Uhum. e criado numa igreja batista histórica, né? Aí eu via sobre o mundo, aquela coisa toda. E aí eu li o teu site, era uma carta, acho que alguém te mandou uma carta, e o senhor Uhum. falava uma coisa que hoje para a gente é simples, né? Mas é impactante, sei lá, para um jovem que eu tinha acabado de me converter, eu cresci na igreja, mas tive uma experiência mesmo ali aos 16 anos. E aí o senhor falava o seguinte, respondendo uma pessoa, que o mundo não era a balada, a boate, a latinha de cerveja, mas que o mundo era o Uhum. espírito, né? Essa uma cadeia de valores. E aquilo me impactou profundamente. E ali eu já Uhum. comecei a entender as coisas, né? Saber Uhum. diferenciar as coisas. Então são coisas É. assim, inúmeras lições que eu aprendi Uhum. lendo teu site e li de cabo a rabo. Eu imprimia Uhum. aquelas as cartas, eu chegava com os calhamaços em casa e ficava lendo, 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 lendo. Durante o período que eu fiz lá o seminário teológico batista lá em São Paulo, Uhum. aquele processo, né? Aquele processo denominacional. É. Aí eu ia lá para as Uhum. aulas, chegava à noite, eu dividia quarto com um amigo meu, Neemias, Neemias, gente boa. E eu ficava te assistindo. E aí ele falava, ele era o cara da galhofa, ele falava assim: você fica assistindo esse barbudo, você fica só ouvindo esse barbudo, você idolatra esse barbudo. Eu falei, não. Aí o meu professor de teologia era o senhor, porque eu ouvia lá os professores, lia lá os livros, mas eu ia te ouvir.
Então, Aham. eu sou. A Camila sabe, os meus irmãos, quem convive comigo, Aham. sabe o quanto eu te amo, o quanto o Amém. senhor é referência para a minha vida. Uhum. Duas grandes referências, minha mãezinha e o senhor. As duas grandes Muito referências no obrigado. evangelho que eu carrego Muito de verdade, obrigado. mesmo. E quero Obrigado passar isso mesmo, assim. para a Zarinha. Quero ensinar esse evangelho Amém. da graça, esse evangelho que eu aprendi Amém. com o Senhor, que tenho aprendido, para Amém. minha filhinha. Quero ensinar isso com a Amém. minha vida, também com Amém. palavras e ensinar ela a pensar, Amém. ensiná-la a ser um ser humano, né? Amém. Para o mundo. Né? É É, isso, esse é o meu é. desejo. Muito Amém. Em obrigado por nome tudo, de pelo Jesus. carinho. Querido, eu te amo. Um beijo em todos aí na Igreja Alternativa, a família toda. Em quem quer que, em me amando, encontre você, desejo o meu amor de volta. Amém. Espontâneo, sincero e universalmente declarado. Amém. E Amém. você, eu te amo. Deus te abençoe. Amém. Grande Então, beijo. a gente vai encerrar aqui agora. Eu te agradeço de coração, Heavy. E para você Amém. que nos acompanhou até aqui, se inscreva no Amém. canal, deixa um like para Amém. que chegue até mais pessoas o vídeo, compartilhe o link com Amém. mais pessoas e ative o sininho para receber as Amém. notificações. Toda semana eu estou conversando Maravilha. com pessoas interessantes aqui. Hoje, o mais especial das edições aqui do Kapler Entrevista, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Um beijo. Deus te abençoe. Amém.